pessoal, que bom estar com vocês neste momento de distanciamento social. E a partir de agora eu vou começar a realizar vídeos aulas para que possamos estar mais próximo do outro. Então, como uma boa apresentação, vou aqui dizer meu nome, Sônia Valim, professora de História. Esse conteúdo é referente ao 3º ano do ensino médio, ok? Habilidade. Não podemos deixar de dizer quais são as habilidades deste conteúdo. Então, a primeira delas é analisar os efeitos da globalização da economia e os processos de interdependência entre as economias nacionais, acentuados por este processo. Também vamos identificar diferentes formas de representação de fatos econômicos sociais expressos em diferentes linguagens. Ok? Vamos lá, pessoal? Iniciando a aula. Apresento para vocês uma imagem da Grande Depressão de 1929. O que foi a Grande Depressão? Ela é conhecida também como a crise de 1929, né? Foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920 e que marcou a decadência do liberalismo econômico naquele momento e teve como causas a superprodução e especulação financeira. Nessa próxima tela aqui, nós vamos verificar que essa crise de 29, ela perdurou por muito tempo. Ela foi de 1929 até a Segunda Guerra Mundial. Então veja quanto tempo demorou a crise para todos os países do bloco capitalista conseguirem se restabelecerem. A crise de 29, ela ficou conhecida como a crise de superprodução. E aí nós vamos verificar os principais causas da crise de 29, que foi a elevação da produção agrícola dos Estados Unidos, o consumo que não acompanhava a produção, que era muito maior, que começou a gerar estoques elevados, e esse problema econômico, que também ocorreu no setor industrial, gerou uma forte crise de superprodução. Está aí a palavra superprodução. Por que se deu isso? Mostro para vocês agora um organograma das principais causas da crise de 1929. Eu tenho aqui um bloco de situações econômicas e eu tenho aqui um bloco de situações financeiras. A econômica era a compra de produtos com recursos ao crédito e estagnação do consumo, que gerou a superprodução / subconsumo. Consequente disso, muito do que era produzido ficava por vender por falta de comprador, e por isso muita da produção ela não escoava para os mercados, ficando em armazéns, de forma estoque. Do lado financeiro, nós vamos perceber o quê? A compra exagerada de ações cujo valor era superior ao real. Isso chama-se especulação bolsista, que gerou o quê? A prosperidade mais fictícia do que o real, pois as empresas elas não acompanhavam o crescimento econômico que se verificava nos preços das suas próprias ações. Juntando as duas situações, nós vamos observar o quê? A falência de bancos, empresa, desemprego e crise econômica. A causa também do financiamento, da crise do financiamento de 29, foi a falta de regulamentação da economia e a oferta de créditos baratos. Então, nós temos aqui
duas imagens representando, né? Nós temos aqui um presidente levando a mão à cabeça, desesperado, e nós temos aqui o Wall Street, que era o centro financeiro em Nova York, aonde em 1929 ocorreu a maior quebradeira da época. Apresento para vocês agora o mapa mental, aonde temos aqui as etapas da crise, as consequências e a solução da crise. Então, podemos observar aqui, um pouco mais de perto, que a Europa, com o desenvolvimento da economia, ampliação do crédito, aumento do consumo, surgimento de novas empresas, aumento da produção, aumento dos investimentos, ou seja, cada coisa que for acontecendo, elas foram fazendo partes de uma etapa que geraram crise mais tarde. Nós tivemos uma consequência dessas etapas, que foi o quê? Foi o aumento de 27% de desemprego nos Estados Unidos, falência das empresas, redução de produção industrial, fortalecimento do nazifascismo e vamos observar também a solução que foi dada para essa crise, que foi o New Deal, pelo presidente Franklin Roosevelt. Ele promoveu obras públicas, promoveu benefícios sociais, salário mínimo, assegurou o seguro-desemprego e outras coisas mais. A crise de 29 também abalou o Brasil. O Brasil, os Estados Unidos, eles eram o maior comprador do café brasileiro. E com essa crise, a importação deste produto diminuiu e muito. A crise do café, muitos cafeicultores começaram a investir no setor industrial, alavancando a indústria brasileira. A crise também atingiu em cheio a economia do Brasil. Muito dependente das exportações de um único produto, o café teve uma grande queda. Além da queda dos preços, a crise provocou uma diminuição na renda e no consumo do mundo, todo prejudicado ainda mais as vendas de café. O Brasil parou de exportar automóveis e máquinas para os Estados Unidos, trazendo muitos prejuízos para a economia brasileira. Houve uma significativa diminuição das exportações de café do Brasil e para os Estados Unidos. E graças à Grande Depressão, o café, que até então era o produto que determinava a economia brasileira, deixou de ter tanta força para dar lugar à indústria, mesmo que a produção industrial tenha sido inferior à agricultura por décadas. E com toda essa crise, com toda a insatisfação econômica, social e política do Brasil, nós vamos aqui verificar a imagem e presença de Getúlio Vargas na Revolução de 1930. E eu também não poderia deixar de falar o porquê que a União Soviética não foi afetada pela crise de 29, porque ela era um país socialista. Logo, a crise de 29 foi um evento que afetou o mundo capitalista. O socialismo fechava suas portas para as relações exteriores, logo não sofreu consequências da crise de 29. A União Soviética, enquanto a maioria dos países buscavam de recompor da depressão, a mesma entrava numa fase de industrialização rápida e intensa. Planos quinquenais estipulavam o que produzir e como distribuir. A planificação e não o mercado visava satisfazer as necessidades da sociedade. Espero que vocês tenham gostado desta aula e até a próxima. Muito obrigada.